Fala galera, beleza? Sou o Caio, ela é a Cris. Nós vamos falar sobre educação, sobre família, sempre baseado na Bíblia. E hoje, na parte 2 dos papéis de homem e mulher, vamos falar sobre amar a esposa e sobre a submissão, assuntos difíceis. E junto com a gente ele, o nosso garoto Biel. Fala galera, sou o Biel, editor, gravador aqui da podcast. Espero que seja muito produtivo, que Deus os abençoe grandemente. Galera, ele cortou o cabelo faz pouco tempo e ele está lindo. E junto com a gente, um casal que está fazendo aí também a nossa preparação, o nosso casalzinho fofinho, Kim e Matheus. Dá um grito aí pra galera. Oi! Desculpa o áudio, mas eles estão um pouco longe do microfone, tá bom? Galera, solta a vinheta que daqui a pouco a gente volta com o conteúdo. Bom, gente, vamos começar então aí depois da nossa introdução sobre amar a esposa. Para quem não escutou, para quem não assistiu, nós começamos com o primeiro assunto sobre educação, sobre a paternidade de Deus, trazendo em Gênesis. E agora não adianta a gente falar de educação sem falar dos papéis do homem e da mulher. E na parte 1 nós falamos sobre o sacerdote, né? O homem ser o sacerdote, o cabeça, e a mulher ser auxiliadora, ajudadora. Então se você não assistiu ou não ouviu, bora lá para a parte 1. A parte 2 hoje vamos falar sobre amar a esposa e sobre a submissão. Dois assuntos interessantes. Vamos começar com amar a esposa. Gente, é muito difícil porque a gente acaba esquecendo realmente de como Deus criou a família e por que ela criou. E quando a gente está falando desses assuntos, é exatamente para trazer você para a palavra de Deus, para você ter essa noção do que Deus espera do homem, o que Deus espera da mulher. Porque a gente fica no achômetro. Então a gente vai trazer para você sempre com versículo, referência, para que você pense no que a gente vai estar falando, tá bom? Como a gente já falou assim, o Espírito Santo que convence, mas o Espírito Santo também é o que nos usa para te dar um alerta no que você deve mudar ou não. Então quando a gente fala sobre amar a esposa, é muito difícil. Porque o versículo que a gente vai começar é: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Só no fato da gente ser comparado com Cristo já é muito difícil. Quando você for ler em Efésios 5, depois medite lá do 21 ao 33, quando ele faz esse assunto sobre esposa e marido, muito se fala da submissão ser algo muito difícil. Mas quando você vai para a referência bíblica, nesse trecho todo você tem acho que 3 versículos falando sobre submissão e 9 sobre o amor do marido para com a mulher, se comparando a Cristo. Então tire a sua conclusão, qual que é mais difícil? Ser submisso ao marido ou amar como Cristo amou? Na minha opinião, é muito mais difícil você amar como Cristo amou, porque Cristo, nessa relação, é o perfeito. A igreja é imperfeita. Então, nesse ato, sim, o homem tem que ter um processo de santidade muito forte para tentar compreender isso. E quando a gente fala do amor, esse amor, a gente falou na parte 1, você vai reparar que na Bíblia não tem falando para você amar o namorado, o noivo, é a esposa. É no casamento que você deve amar, porque são ações. Então esse amor não é um sentimento, ele não é algo tão espontâneo muitas vezes. Ele é algo que você vai ter que racionalizar. Você vai precisar entender realmente o que é esse amor. E não tem como você entender de amor sem entender o que Cristo fez por nós. É o verdadeiro ato de amor e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. É por isso que não dá para praticar esse amor sem antes ter tido uma experiência com Cristo e com o Espírito Santo, né? Porque senão fica um amor carnal, né? Um amor de paixão, aquele amor terreno. Ele não é o amor que vem de Cristo. Até porque ele deu a sua vida por ela. Então, logo de cara, será que você tem essa capacidade de, mesmo no momento difícil? Então, vamos refletir sobre isso. E aí, quando a gente começa a ler em Romanos 3, do 20 a 28, a gente percebe que a principal característica do amor de Cristo é o amor sacrificial. Ele deu a sua vida por ela. E aí vamos pensar de forma geral, não só na grande coisa. Então o bandido vem aqui, eu me jogo na frente da bala. Beleza, a gente espera que seja assim. Mas é mais do que isso, é a negação do eu. Quando eu vou para a negação do eu morro para mim mesmo. Então o que isso significa? Cara, eu tenho que ter uma atitude com a minha esposa de negar o meu interesse para fazer o interesse dela. E qual que é o interesse que a gente tem que ter como verdade? O interesse que é válido, não o interesse do mimo. Senão você vai ficar mimando a sua esposa e não vai ter sentido nenhum aquilo que você está fazendo. Mas o que ela precisa realmente? Naquele momento ela precisa conversar e você quer jogar uma bola. Naquele momento ela quer conversar, mas você quer ficar um pouquinho sem escutar ninguém. Não existe isso. No dia a dia eu preciso ter umas atitudes sacrificiais pela minha esposa. Então eu tento, a gente tenta encaixar esses padrões na nossa vida. E quando a gente fala sobre o sacrificial, a minha esposa, como todos aqui,
nós somos corpo, alma e espírito. Então eu tenho que cuidar de forma sacrificial do corpo, da alma e do espírito. Em especial do espírito. Porque quando a gente está numa vida social, rotineira, é muito mais fácil você esquecer da parte espiritual. Então a gente fala muito disso, assim, quando a gente está entre nós, o quanto a gente se cobra no sentido positivo e de quanto a gente está cuidando da parte espiritual. Porque para você fortalecer a sua parte carnal, você não precisa fazer nada. Já a parte espiritual, você precisa se esforçar para aquilo. Então eu, como marido, eu preciso me sacrificar para que a minha esposa um dia chegue na eternidade. Eu preciso a cada dia, de forma sacrificial, levá-la para Cristo. Então eu tenho que dar a minha vida para que ela ganhe a vida dela. Então, e juntos consigamos a eternidade. Então esse é o primeiro tópico sobre a questão sacrificial. E aí uma coisa muito importante quando você vai perceber da atitude de Cristo para com a igreja é o quê? Gente, em 1 João 4,19 está falando assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, mas a minha esposa não merece, ela tá de TPM, quando ela tá daquele jeito, você não sabe, ela trabalha, ela vem estressada com os filhos. Tem uma péssima notícia para você, homem, não importa o que ela faça, essa atitude é para você. Imagina se fosse Jesus na cruz, olha lá fulano, olha o que ele fez, saiu, só ficou João, vou morrer só por João. Não existe isso. Quando Jesus faz o ato de amor é para todos que nele crê. Ele vai dar a chance para que todos tenham a chance da salvação. E quem crê nele, ele morreu por aqueles que creram. Então, quando eu tenho uma atitude de amor para minha esposa, eu não me apego na situação dela, e sim no que eu tenho que cumprir. Por isso que é muito claro, e a gente falou no primeiro, não tem como você estar forte espiritualmente e fraco no casamento. Porque o forte no espiritual faz você cumprir o teu dever com a tua esposa. E o dever do homem é o amor. Então eu preciso amar ela de qualquer maneira. Eu tenho que amar ela naquele momento que ela não merece ser cuidada. Naquele momento que ela não merece ser amada, num momento difícil, num momento de discussão. E a gente não pode esquecer que o homem casou com a mulher com o homem porque eles quiseram. Exato. Foi uma atitude voluntária, né? Diferente de alguns sacrifícios que às vezes a gente tem que fazer por pessoas que não necessariamente a gente escolheu estar ao lado delas, né? Então, eu tenho que fazer isso porque eu escolhi, foi uma decisão, né? Só que a gente, né, o ser humano, ele foge de responsabilidades, ele foge de consequências de más escolhas. Então, o que a gente tem visto são pessoas saindo do casamento porque não querem arcar com o compromisso que elas fizeram, né? Eu acho que uma frase que deveria ter em todo casamento é: você está disposto a morrer? Porque casamento é sobre morte, né? Não é sobre morte de cruz, mas é sobre morte do eu. Então, garanto que se muitas pessoas soubessem que elas estão casando para morrer para si, muitas não casariam. Tem uma analogia que fizeram uma vez que ele fala assim, né? O cristão, ele é um cristão morto-vivo ou um cristão vivo-morto? Por quê? Porque o cristão que é o cristão que vai para o céu é o cristão vivo, morto-vivo. Ele morre para viver em Cristo. Agora tem outro cristão que está na igreja que ele é vivo para as coisas da carne e morto espiritualmente. Então é a mesma coisa, no casamento, para eu ter um casamento vivo, eu preciso morrer para que meu casamento seja vivo. E aí tem muitos homens que falam assim, não, mas você não tem noção, não tem como amar minha esposa, porque ela não me dá carinho. Só que, na verdade, essa falta de carinho da mulher, essa falta de respeito, muitas vezes, na grande maioria, é a falta do amor sacrificial do homem. Então, que vem primeiro, né? Vem primeiro. Jesus morreu primeiro, Jesus nos amou primeiro. Então, quando não tem como eu sendo cristão, não reconhecer o que Jesus fez por nós. Então, não tem como, se eu exercer um papel de sacrifício por ela não reconhecer. Pode demandar tempo, uns mais rápidos, outros não, mas vai acontecer. Inicialmente, Jesus não exigiu reciprocidade. Não. Porque senão ninguém seria salvo, né? Se eu tivesse que amar ele primeiro, para depois ele morrer por mim, provavelmente eu não seria salva. Então, a reciprocidade ela é importante, porque vai chegar um momento da nossa relação com Deus que ele vai cobrar que eu obedeça e que eu me alinhe nesse relacionamento, né? Que é a tal da graça, perde ou não perde salvação, né? E vai chegar um momento que a esposa também vai corresponder ao amor do marido, mas é importante o marido saber que ele é responsável por começar, muitas vezes, esse movimento de colocar a família debaixo das orientações de Deus. Cara, o amor constrange, não tem muito o que fazer, né? Então isso vai realmente mover de forma diferente.
E aí, falando desse amor do marido com a esposa, tem um objetivo pelo qual o homem deve amar a sua esposa. Em Efésios, que eu falei para vocês depois meditarem do 21 ao 33, tem uma parte no 26, 27, que dá o porquê nós devemos amar a nossa esposa e o que a gente deve levar a isso. Então vamos lá. Eu devo santificar, purificar, para que ela se mostre gloriosa. Então eu devo santificar a minha esposa, purificá-la para que ela seja gloriosa. Ela deve ser, eu tenho que levar ela a uma pessoa que não tenha manchas, que ela seja pura, sem rugas, sem qualquer outro defeito. Então, o que isso significa? Eu tenho que amar a minha esposa para que eu leve ela num aperfeiçoamento de caráter. E como que eu faço isso? Eu tenho que a cada dia levá-la a mais perto de Cristo. Cristo é a luz, como a palavra traz. Então, se eu estou longe da luz, eu vejo pouca sujeira no meu coração, no meu corpo. Quanto mais eu aproximo a minha esposa de Cristo, mais ela vai começar a fazer a limpeza das impurezas. Então, a cada dia eu preciso levá-la mais perto de Cristo. E quando a gente fala da questão do amor, tem um porquê nós devemos amar a nossa esposa. Em Efésios 5, 26, 27, onde eu falei depois para vocês meditarem do 21 ao 33, tem o porquê nós devemos amar e o que nós devemos levar a nossa esposa para tal lugar. Então nós devemos santificar a nossa esposa, nós devemos purificar para que ela se mostre gloriosa. Eu tenho que torná-la cada vez mais sem manchas, mais pura, perfeita, sem rugas e qualquer outro defeito. Então o que isso significa? Que a cada dia eu preciso levar a minha esposa a mais perto de Cristo. Porque Cristo é a luz, e toda vez que eu levo alguém para a luz, mais perto, essa pessoa vai se limpando dos defeitos dela. Não tem como eu estar cada vez mais perto de Jesus e não mudar. Essa é a nova criatura. A nova criatura, ela não para de ser criada. Quem está no conformismo, quem faz as mesmas coisas sempre antes de estar na igreja, ou quem sempre faz as mesmas coisas que estavam fazendo há 3 anos, mesmo que seja questão de lazer, não está se aproximando de Cristo. Porque fica plenamente satisfeito quem faz realmente a vontade, quem tem sede e fome de fazer a vontade de Deus. Porque normalmente o que acontece? A sua conversão é de imediato, mas o seu processo de santificação, ele vai gradativo. Porque cada vez mais que você está perto de Deus, mais perto de Jesus, você vai começando a se limpar, né? A gente aprendeu esses dias na nossa igreja sobre isso. Então eu preciso a cada dia levar a minha esposa para esse processo. Se eu não estou levando, eu estou falhando na minha atitude de amor com ela. E a questão é, você quer uma mulher que te faça feliz, que atenda muitas vezes os seus desejos egoístas, porque os nossos desejos, as nossas necessidades, muitas vezes são egoístas, né? Ou você quer uma mulher de Deus, né? São coisas muitas vezes diferentes. Você pode ter uma mulher que atenda às suas necessidades, que você seja feliz no casamento, mas que não seja uma mulher que está no processo de santificação, né, em relação a Deus. Então aqui o papel é esse, né? Não é você ser feliz, é você purificá-la para que ela agrade a Deus e cumpra a vontade de Deus nessa terra. E aí, como saber, pegando esse gancho, como saber que eu estou santificando, que eu estou purificando, que eu estou tornando ela melhor? Com o fruto que ela vai dar para o reino. Porque tudo que eu faço pela minha esposa, eu tenho que tornar Cristo útil para cada pessoa que está aqui. Principalmente no âmbito das mulheres, na criação de filhos ou no dons e talentos que ela tem. Se eu estou educando a minha esposa a estar mais perto de Cristo, eu vou saber se está certo ou não, se ela está servindo a igreja ou não. Não tem como eu tornar a minha esposa mais santificada sem que ela tenha um serviço cristão. Então, como que você vai saber? É o tempo todo saber o serviço. E na verdade, da esposa também é esse. Dos seus filhos, como você vai saber que o seu caminho de educação está certo? Se ele está servindo a Deus. Porque servir a Deus não tem com idade, não tem ser mais novo, ser mais velho. A partir do momento que eu vivo um momento de comunhão à igreja, em Atos na criação da igreja, todos faziam algo que podiam fazer. Todos faziam algo que eles tinham condição de fazer. Se o que tinha menos dava menos, o que tinha mais dava mais. Mas nenhum ficava sem ajudar com seus dons e talentos, desde a questão financeira até as capacidades emocionais, espirituais. Exato. E aí, quando a gente olha para um processo de mudança da pessoa, até algumas correntes de estudo atuais dizem isso. Como que você avalia o nível de maturidade da pessoa? É quando ela sai do egocentrismo para o altruísmo, né? Nas teorias dizem isso, da psicologia positiva. É onde você vai deixando, ao longo do momento da vida, a criança vai crescendo, ela vai tendo que deixar de olhar para ela mesma, para olhar para o mundo, né? E
isso também é um critério de avaliação para o marido e para a esposa. Então, hoje eu posso ter um marido muito legal, com dinheiro, né, que banca a família, que leva a viajar, mas ele tem crescido em nível de maturidade no sentido de se importar cada vez mais com as pessoas. E aí com as pessoas eu digo com vidas que estão sendo salvas ou não. Então, esse parâmetro, né, como que você consegue observar o crescimento de uma pessoa? Ela vai deixando de pensar nas necessidades dela para pensar nas necessidades do próximo em relação à salvação. Isso é um critério para avaliação do nível de maturidade, né? Então, você avaliar se o seu cônjuge está ou não sendo útil é bem importante. E assim, né? É que os estudos só comprovam o que está escrito na Bíblia, né? Porque Exato. quando você coloca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quanto mais eu me preocupo com o outro, mais eu vou sendo curado por Deus através dos irmãos. Não é que Deus vai fazer um milagre assim, vai soprar. Ele poderia, mas Ele usa as pessoas para nos ajudar. Então, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje? Essa gravação só foi permitida porque nós estamos em igreja aqui fazendo. Um tem um talento, o outro tem o outro, e a gente se une em questão de propósito para agradar a Deus. Então, sem querer, né, no nosso modo, sem querer, mas Deus fazendo de forma estratégica, vai unindo as pessoas. Então, realmente, a utilidade ela tem a ver com um cristão e como qualquer pessoa madura. E aí, uma coisa muito importante, que hoje em dia, os homens, quando a gente vai falar do amor, vem muito forte essa questão do amor próprio. É uma questão muito feia que vem acontecendo, porque esse amor próprio ele é satânico, né? Vamos deixar bem claro isso. Porque eu tenho que estar feliz em Cristo. Então, quando eu tenho uma vida quando eu me amo muito, é porque eu me sirvo muito. E hoje em dia, os homens eles estão tendo uma tendência muito grande de procurar uma questão estética, uma questão de beleza. Eles querem treinar, eles querem fazer aquilo. Eles têm muito momento de lazer sozinhos. Eles pensam muito nele. E aí, quando você vai em Efésios de novo, no texto que a gente está trabalhando em base, ele fala que o homem deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Porque o homem ama a sua esposa como ama a si mesmo, porque eles são um. Ele está falando de unidade aqui. Então, ou seja, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta o seu próprio corpo, como Cristo faz com a igreja. Então, olha que interessante. O marido, para ele ser realmente um homem que tem um coração segundo o coração de Deus, ele tem que ser um homem que cuida da sua esposa. E muitas vezes ele deixa de cuidar porque ele fica egoísta. Só que ele só mostra o quanto ele é tolo, porque ele não coloca a sua esposa em primeiro lugar. E o ato de serviço dele é totalmente virado para a esposa e para a família. E ele deixa de cumprir. E aqui nada mais está falando também, para vocês poderem entender um pouquinho, quando ele fala do corpo, é para relembrar a unidade. Então, olha que perigo que acontece hoje em dia. Muitos homens não amam a esposa como Cristo ama, porque ainda não são um com a esposa. Porque ainda tem dependência emocional, física, financeira, estrutural com a sua ex-família. Os seus pais são ex-família, eles são parentes. A sua família, a partir do momento que você casa, a sua família é quem está morando com você. Hoje não temos filho, então minha família sou eu e a Cris. O resto é parente. Nossa, que chocante. Não, você vai continuar honrando, porque honrar pai e mãe é uma coisa que se continua, mas obedecer não. Mas quando eu ainda vivo na questão financeira, eu vivo na questão espiritual, o meu pai ainda é meu sacerdote. Como que a minha esposa vai me ver como sacerdote? Como que a minha esposa vai conseguir ver o meu amor verdadeiro por ela? Não consegue. Então, além da questão de eu olhar para minha esposa em serviço, eu preciso, se você ainda tem coisas presas com a sua família, a sua ex-família, porque quem tem pai e mãe é menino, homem é o governador e o sacerdote do seu lar. Então, se eu ainda tenho, eu não consigo cumprir o que eu preciso cumprir, muito mais na questão do amor. É isso aí. Eu vim de uma família que minha mãe é muito forte espiritualmente, na intercessão. Então, tudo que eu precisava de oração, antes eu falava com a minha mãe. E aí eu lembro de uma vez que, um pouco depois de eu casar, ela falou comigo, eu falei, mãe, você ora pra mim por tal assunto? E ela falou, tá, você já falou com o Caio? Você já orou junto com o Caio? Você já pediu pro Caio orar com você? Então, minha mãe, mesmo sendo uma referência na oração, ela transferiu essa responsabilidade, porque senão a gente acaba ficando preso, refém, né, de coisas que os nossos pais faziam e não desenvolve isso no nosso núcleo familiar. E quem ama, ele incentiva, ele serve, ele exorta, ele anima, ele ensina, é exemplo. E o principal, ainda proporciona condições para que ela continue evoluindo na graça de Deus.
E não só na graça, mas como na vida, como mãe, no trabalho. Então, olha que importante. A gente acha que o amor é fazer tudo. E vale para os pais também esse recado. Pais, o amor é quem incentiva, serve, exorta, anima e ensina. Nós precisamos ensinar e exortar, dar consequências. Os pais são muito fracos nisso. Os pais têm duas frases que me matam muito. Eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Vai ser um péssimo pai. Porque um bom pai vai ser um bom amigo pro seu filho. E outra, eu quero dar para ele o que eu não tive. Outra mentira, vai levar o teu filho à ruína. Porque quando você fala essa frase, você quer dar o que ele quer. Algo que é incrível. E o seu filho precisa de coisas diferentes. Ele precisa que a palavra de Deus ensine. Tudo que é luxo, ele tem que aprender a construir sozinho. Então a gente esquece muito disso. Então quando eu falo desse amor, eu como amor, eu preciso ter condições para ela. Uma pessoa que ama, ela é serviço. Cara, como que eu sirvo? A maior definição de serviço, a gente fala, é facilitar a vida do outro. O quanto eu como homem facilito a vida da minha esposa. Ou eu dificulto. Tem muitos homens que dificultam a vida da esposa. O que é dificultar? Não cumprir o teu papel e ainda atrapalhar a dinâmica na casa, com os filhos, no casamento, no trabalho, enfim, no ministério e entre outras áreas. Até porque, né, como a gente falou no podcast passado, o homem ele é o cabeça. Então, muitas vezes, o crescimento da mulher, né, está atrelado ao homem cumprir o papel dele. Então, muitas mulheres deixam de crescer, se desenvolver na fé, às vezes na carreira, às vezes como mãe, porque esse homem não se coloca na posição que ele deveria. É muito difícil. E amar como Cristo ama, eu não sei, quando a gente estava construindo esse material, a gente construiu para a nossa igreja e agora a gente está trazendo para as pessoas aí. Eu percebi que eu não amo a Cris. Eu falei, cara, eu não te amo, não. Eu acho que eu não te amo. Legal que você percebeu depois de casar, É, né? eu falei, Cris, só que eu só percebi depois de casar. Agora não pode divorciar, Agora não pode. né? E é tão duro você estudar e meditar sobre como você deve amar como Cristo ama. Eu não consegui fazer esse material muito rápido. Eu demorei 4, 5 dias porque é muito pesado. Você se coloca na posição de Cristo para tua esposa. E isso é muito difícil. Porque Cristo é perfeito. Cristo, ele passou nessa terra sem nenhuma mancha. Ele veio mostrar que é possível, porque ele veio em homem. Então a gente às vezes fica, é normal, cada um tem sua dificuldade, eu sou assim, morro assim. Quando você fica muito nisso, você não vai viver na nova criatura, você não se transforma, você não permite que o Espírito Santo entre na sua vida para te transformar mais parecido com ele. E aí quando eu sei que eu estou tendo um verdadeiro amor, quando eu sei o que eu devo buscar como verdadeiro amor, eu vou ler para vocês, 1 Coríntios 13, 4, 7, olha que pesado, meus amigos, olha que pesado. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fique irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então as características do amor estão aqui. Eu preciso o tempo todo, como homem, na verdade isso é um recado para a igreja, mas eu como homem, estamos falando agora do homem com a mulher, eu preciso procurar isso o tempo todo. Eu preciso procurar ser isso para minha esposa, e é muito difícil, porque você, como você é pecador, você acaba entrando em vários momentos, mas se você pensa dessa forma, você não muda. Então o tempo todo você tem que estar pensando, cara, como eu falei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E aí você tem que exatamente se analisar e trazer isso para a sua realidade de forma prática para você mudar. Exato, até porque a gente tem que amar o outro como Cristo ama. Então eu preciso amar você não como uma esposa, mas como Cristo, que é o teu pai, te ama. E eu só consigo fazer isso se eu tenho o poder do Espírito Santo agindo em mim. Exato. Porque o amor, ele não vem de mim. Eu sou incapaz de produzir esse amor. Você é um canal dele. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir expressar características desse amor sozinha. Então, na verdade, eu sou um canal, eu sou um instrumento para que o amor de Deus se manifeste na sua vida. Por isso que a gente tem que facilitar. Porque muitas vezes a pessoa não consegue se sentir amada por Deus, porque ela vive ao lado de uma pessoa que expressa o amor carnal, né? Que é falho e cheio de rupturas, né? E outra, se eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou, eu tenho que viver esse amor com Cristo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Você encontrou esse amor pra você que te enche? Eu já me senti protegido por Deus, eu já me senti amado, eu já me senti curado, eu já me senti
realmente cuidado por ele. Eu já me senti através da igreja, através dele, através daquele devocional, do seu momento de oração, através de um culto, através da sua igreja. Você se sente amado, você se sente cuidado. Cara, se você se sente, é Cristo que está fazendo isso por você, meus amigos, homens de Deus. Então faça isso pela tua esposa. Se dedique. E perceba no texto que no final fala: quem ama nunca desiste. Porém suporta tudo com fé, ou seja, vai ser difícil, mas não desiste. Deus abomina o divórcio. Num nível de, cara, ele fica muito chateado, da mesma forma que Satanás fica muito feliz com o divórcio. Então quando eu amo, eu não desisto. Por isso que o casamento é algo que tem que ser estudado antes. Meus amigos, vocês que vão casar, que tem um casalzinho que tá aqui lindo, o Biel procurando a varoa, meninas, depois manda aí o currículo. Cara, quando vocês forem casar, saibam que não pode divorciar. Isso tem que ser muito claro, porque o que acontece, por que é muito divórcio? Porque, cara, você deu errado, eu divorcio. E as pessoas não se cuidam, e isso é na igreja. Tem uma estatística, a última que eu vi era, a cada 10 casamentos mundanos, de 6 a 7 tinham divórcio. Na igreja, de 10 casamentos, 5 tem divórcio. A gente está chegando lá, galera. Parabéns, vocês da igreja que estão divorciando. Nota 10 para vocês. Então a gente tem que lutar. E quem ama nunca desiste. O que acontece? Como não envolve sentimento, é uma atitude. Eu decido amar antes de acontecer um problema. Então, racionaliza isso. Quando a crise estiver difícil, eu vou amar. Quando ela brigar comigo, eu vou amar. Naquela discussão, na crise que nós vamos passar. E se a gente passar uma crise financeira? Eu vou amar. Já começa a profetizar essa ação. Já começa a antecipar os erros. Gente, tem uma vez que eu escutei uma coisa muito importante. O homem ele deve ser um homem sábio e não um homem inteligente. Sabe por quê? O homem inteligente, eu vi uma vez um rapaz falando que o homem inteligente ele cai no buraco, mas ele sai do buraco. O homem sábio nem no buraco ele cai. Então eu devo ser um homem que antecipa os problemas da minha família. Eu tenho que ser um homem que ama prevenindo. Então, em vez de eu ficar remediando, eu vou prevenir. Agora que tá bom, que eu vou fazer o curso de casados. Agora que tá bom com meu filho, eu vou aprender a educar ele. Agora que tá bom no meu casamento, eu vou aprender a amar minha esposa. Não quando eu estiver tendo problema. Bom, vamos agora para algumas dicas práticas de como amar a esposa. Vou dar 4 dicas de como amar a esposa. Ore a Deus e busque a sua presença para que Ele te envolva com seu amor e você seja capaz de amar ela verdadeiramente. Então, se você não está conseguindo amar a sua esposa, meu amigo, é porque talvez está faltando o amor de Cristo para você. Porém, é só você buscar. Ore a Deus a isso. Joelho no chão. Joelho no chão. Tiago diz que a gente não recebe porque não ora. E quando ora, né, a gente não recebe porque oramos errado. Mas esse tipo de coisa, o que é orar certo? Orar segundo a palavra de Deus. E Deus quer que você sinta esse amor. Então, a primeira coisa, se você está tendo dificuldade de amar a sua esposa, ore a Deus e tenha experiências de amor com Ele. 2, difícil esse agora, hein, ó. Peça um feedback à sua esposa, pergunte a ela se ela tem se sentido cuidada por você, pergunte a ela o que você pode fazer mais de forma ativa por ela. E esteja de coração aberto a receber essas críticas. Não retruquem, só escutem e trabalhem e orem para que vocês consigam criar estratégias para melhorar. 3, terceira dica, quebre o ciclo de pensar apenas em si, porque muitos homens hoje gostam de ser servidos. Como tem a questão da ajudadora, da auxiliadora, vamos falar da submissão, o homem acha que a mulher é totalmente uma escrava dele. E outra, às vezes vem de família onde a mulher, ou a mãe e o pai fazem de tudo por essa criança. Por isso que é muito perigoso o papai que dá tudo para os seus filhos. Saúde, Biel! Valeu! O espirro pega nada, gente, o espirrinho, né? Então, gente, e aí, o que acontece é que a gente precisa preparar. Então, o homem ele tem que quebrar intencionalmente esse estado de ser servido. Ele precisa começar a servir de forma mais ativa a sua esposa. Principalmente esse homem que é um provedor financeiro da família. Então, na cabeça dele, ele já trabalha, ele já ganha o dinheiro, ele já paga todas as contas. Então, como ele banca a casa, ele não tem que fazer nada. E nessa hora de servir, promova alguma coisa diferente para ela. Aquele dia que sempre vai ser o momento de vocês. Sabe, sirva ela de verdade. Forma criativa, né? Forma criativa, né? Eu vou lavar a louça, você que lava, eu lavo. Não, isso você está usufruindo dessa louça. Cria um momento para ela, algo que ela goste. Um momento para ela, que ela se sinta amada. E a 4ª dica é, mostre zelo e cuidado com a vida dela, que é o corpo, alma e espírito. Meus amigos, cuidem, incentivem ela a se organizar, priorizando sempre o crescimento espiritual dessa mulher, através da Bíblia, oração, grupos de estudo, pessoas que vocês estão andando, cultos. No corpo, estimule ela a treinar, a cuidar do seu próprio corpo, para ela ter uma autoestima
melhor. E saúde, né? Saúde, além disso, né? Até porque para fazer a obra de Deus sem saúde não dá, né? Não dá. Deus te entrega um cavalo e uma missão. Se você não cuidar do cavalo, você jamais vai entregar a missão. E na alma, seja o melhor amigo dela. Meus amigos, é muito difícil ser o melhor amigo da esposa porque as mulheres gostam de falar muito. E a gente é muito racional. Mas aprendam a interagir com a mulher. Nós estamos num processo aqui em casa de eu tentar ajudar a escutar mais sem ser racional. Porque o que acontece é que a mulher fala e a gente já dá a resposta concreta. Pra gente é muito simples. Mas não converse. Seja amigo dela. Sabe aqueles assuntos inacabados que a mulher faz? Fala 3 assuntos ao mesmo tempo? Cara, tenta entrar nesses assuntos. Converse, entre no clima dela. E aos pouquinhos, se você for preciso ser usado por Deus, você faça. Mas entre nisso, seja um bom ouvinte, um bom conselheiro para sua mulher. Tá? Então percebemos aí que o amar é um ato que requer planejamento, não dá para ser automático. Então você precisa o tempo todo estar muito atento como você deve amar a sua esposa. E a segunda parte do conteúdo é ser submissa ao marido. Então vamos lá falar sobre submissão, quebrar vários paradigmas, né? Primeiro acho que é legal, né, explicar o que é submissão e onde está na Bíblia, gente. Nós temos 3 versículos mais explicitamente falando sobre a submissão, porque existem várias histórias, vários personagens no qual a gente pode enxergar a submissão da mulher, mas eu quero dar ênfase ao que está em Efésios, né, o nosso trecho aí base, Efésios 5, que fala sobre esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, né? Então, portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Depois a gente tem Colossenses 3:18 e 1 Timóteo 2, do 11 ao 12. Então vamos explicar o que é submissão. Então a submissão não é aquilo que fala-se por aí, que a mulher é a capacho do homem, que tem que fazer tudo que o homem quer, que não tem direito a opinar, que não tem direito a nada, a trabalhar, que tem que ganhar menos que o marido. Não é isso, né? A submissão, primeiro, ela só faz sentido dentro de um casamento cristão. Exato. Né? Porque o termo submissão diz estar abaixo da missão, sob uma missão. E se é um casamento que não é cristão, não tem uma missão definida. A missão é o quê? Ser feliz. Os objetivos deles. Os objetivos, enriquecer junto, viajar junto, formar uma família grande, mas não tem um propósito, um objetivo a ser atingido. Então, dentro do casamento cristão, a gente sabe que o nosso objetivo a ser atingido é nos conduzir para o céu, né? E levar as pessoas para o céu também através da instrução oral, né? Através da boa notícia do evangelho. Então, primeiro, tem que ter uma missão. E aí a mulher, dentro da missão da família, ela é a pessoa que vai dar base, que vai dar sustentação. Por quê? Porque se o homem é o sacerdote, ele vai trazer a instrução para dentro do lar, ele vai receber os direcionamentos de Deus para a família ou para o ministério e ele vai trazer para dentro, né? Essa instrução. E a mulher, ela é muito importante nessa hora, porque é ela que será uma das colunas. Ela vai dar base para que essa missão aconteça. Então, gente, submissão nada mais é do que você ser base para a missão da sua família dentro do reino de Deus. Né? Então, não tem a ver com ser capacho, né? Mas o mundo, né, que a gente aprendeu na nossa igreja, que o que é mundo? Quando a gente fala, isso é mundano. Mundo é um sistema filosófico que é contrário às leis de Deus. Eles combatem as leis de Deus. Então a gente tem vários movimentos ideológicos que pregam a felicidade no mundo, né? Então esse mundo, ele vem desconstruindo as diferenças entre homens e mulheres. E aí, para você ser submissa, o seu marido tem que ter muito claro a missão dele. Exato. Porque a missão é dele. A sua submissão é a missão do marido. Por isso que aí nós vamos voltar... olha como os papéis eles são muito linkados um ao outro. Porque o sacerdote tem uma missão. Então a família, não só a esposa, tem que até os filhos casarem, tem que ter a submissão na missão do marido. Porque a missão do marido é a missão da família. Exato.
Então, e aí para isso eu preciso saber, né? Eu preciso ter uma definição de homem, mulher, marido, esposa, e é o que o mundo vem desconstruir, né? Pode ver pronome neutro, você, né, no sentido de você pode escolher tudo o que você quer ser, você pode escolher o papel que você vai assumir dentro da sua família. E, gente, isso está na igreja, né? Porque nós já vemos muitos casais falando de acordo ao nosso combinado, né? É esse, eu trabalho, ele fica em casa. Ó, nesse assunto, como eu sei mais, eu lidero. Então a gente está se perdendo falando de combinado, sendo que a Bíblia, ela define papéis. E isso torna o crente futuramente um crente morno. E o crente morno, Satanás já nem se incomoda com ele. E Jesus até fala, é melhor você até ser frio do que ser morno. Sim. O crente morno, ele vai relativizando muitas coisas e nesse caminho ele vai se perdendo. Exato. E aí vem as pessoas falando, mas eu não concordo com isso, né? De novo, a gente não pode concordar. Primeiro eu preciso tomar a decisão se eu creio na Bíblia. Porque se eu não creio, eu posso encerrar o vídeo agora. Exato. Porque nada vai me convencer que isso tá certo, né? Agora, se eu entendo que aqui é o manual da minha vida, de alguém que me criou, de alguém que me ama, que tem um plano pra mim, que quer passar a eternidade ao meu lado, eu preciso, no mínimo, conhecer o que esse Criador falou, né? E Deus, ele conhece o homem, conhece a mulher, e ele estabeleceu esses papéis, né? Então, vamos lá, tem várias definições para esse termo submissão, né? O principal é estar sob a missão, mas a gente também pode entender o sentido de organizar sob, obedecer, se submeter ao controle de alguém, render-se ao conselho de alguém. E aí tem uma palavra que é docilidade, né? Que é acatar sem se opor ou reclamar. Isso é bom, hein? Isso é difícil. Quando a gente menos vê, a gente já tá dando a nossa opinião, já tá discordando. E aí entra uma questão da humildade. Porque a gente não consegue concordar com uma pessoa, porque muitas vezes a gente tem uma ideia melhor. Se a minha ideia é melhor, eu não vou acatar a sua ideia, que não é melhor. Né? Então, muitos conflitos conjugais, eles vêm porque a mulher ela não acata o que o homem falou. Ou esse homem não fala o que deve ser falado porque tem uma mulher que não sabe ouvir, né? Que não sabe se submeter. Então, os papéis, eles acabam se invertendo muitas vezes. E, gente, onde tem papel invertido, a gente vai ter um casamento com uma sensação de falta de satisfação. Onde tem papel invertido, não adianta mentir que está vivendo bem. Você vai ter áreas da sua vida que você vai se sentir insatisfeito. É mesmo. Né? Porque para viver o plano original de Deus, né? Eu só consigo ser feliz, na verdade, ser completa quando eu vivo o plano original de Deus. Então, e aí tem um outro ponto. Mas e se o meu marido não é cristão? Eu sou cristã, mas o meu marido não é cristão. O que eu faço? Como eu vou me submeter a um homem que não acredita na Bíblia, que não tem Jesus como Senhor e Salvador? E aí a Bíblia também traz conselho para isso, né? Porque a Bíblia tem conselho para tudo. Exatamente. Só não tem conselho para aquilo que você não pesquisa e não estuda. Exato. Então lá em 1 Pedro diz, né, que mesmo a mulher que ela é casada com um homem que não é cristão, ela deve aprender a obedecer o marido. Porque a partir da obediência dela, esse marido vai conhecer a Cristo. Então, um homem que não conhece a Cristo, ele nunca vai entregar a vida dele para Jesus se ele tiver uma mulher insubmissa dentro de casa. Aí é claro que a gente tem aquele cuidado, né, de eu não vou me submeter a orientações que vão fazer com que eu peque, que vão fazer com que eu relativize. Já que meu marido não vai na igreja, eu também não vou todo domingo, né? Vou sim ou não. Isso é errado. Eu vou sim ou não, pra não desagradar ele. Então a gente não tenta conciliar luz com trevas. Isso é se render, né? Agora, você vai ter que obedecer nas demais coisas. Você quer ir pra praia, ele quer ir pro campo, vai pro campo. Exato. Né? Nas outras coisas que não tem a ver com obedecer a Bíblia... Com eternidade, né? Com a eternidade, você precisa aprender a ser obediente. Então, eu consigo sim aplicar o princípio da submissão, mesmo quando um dos dois, isso vale para o homem e para a mulher também, né? Qualquer princípio eu posso aplicar
independente da minha situação externa. Não, porque se fosse relativizar por causa do outro, muitos princípios bíblicos não seria, mas não vou honrar pai e mãe porque meu pai é assim, assim, assim. Eu não vou obedecer porque é assim, assim, assim. Então, tudo tem a ver com a questão moral da Bíblia. Se você vai fugir da vontade de Deus, você vai cometer um adultério, você vai cometer um crime, uma imoralidade, algo que vai te afastar da presença dele, aí você pode não se submeter. Caso contrário, se submeta em tudo. É simples assim. E tudo é tudo, né? Mas, e aí como que começa, né, a submissão? Primeiro que a submissão da mulher, ela não pode ser uma imposição. Então, esse marido não pode forçar ela. Vai ser assim e ponto. Você vai aceitar e ponto. Porque se ele fizer isso, ele vai usar de agressividade e o coração dessa mulher ainda estará em pecado. Porque Deus, ele não se importa só com a nossa obediência externa. Ele precisa transformar o nosso coração também. Porque senão eu posso muito bem não pecar na frente do meu marido por medo, ou porque ele me ameaçou de alguma coisa, mas lá com as minhas amigas eu vou falar mal dele. Exato. Então eu pequei. Ou dentro de mim eu vou ficar reclamando e murmurando. E normalmente esse Espírito Santo vai te convencer muito quando você começar né, a externalizar o correto. Então você vai, mesmo na hora que você não queria se submissa, você vai. Mesmo naquela hora que você queria falar mal do marido, você não vai. E aí aquele desejo ele vai sumindo. Isso. O problema é que as pessoas não querem lutar corretamente. Eles querem obedecer uma semana e ver resultado na segunda semana. Poxa vida, não. Você precisa ter uma vida de obediência. Para que o Deus fale assim, ó, tá sendo obediente, tá se esforçando, eu vou agir. Exato. Mas isso que você falou é importante, porque muitas vezes a mudança não é de dentro para fora. Às vezes é de fora para dentro. Então tem coisa que eu vou lá e o Espírito Santo toca na minha vida e eu falo, eu quero mudar isso. Nossa, como eu preciso, eu me arrependo, eu choro. E aí vem aquela forte motivação para mudar. Só que às vezes não. Às vezes eu tenho que mudar, mesmo sem ter vontade de mudar. Exato. E aí eu vou começando a inibir a minha fala, eu inibo, quando eu vejo, eu tô sofrendo uma transformação interior também. Exato. Tem um esforço seu o tempo todo. Tem um esforço. Todo tem um esforço seu. Então, e ela também não pode ser uma imposição do líder da igreja, né? Ela não pode ser uma obrigação. É um papel, mas todo papel eu preciso decidir cumprir. Eu preciso entender racionalmente que aquilo é melhor primeiro para mim, depois para ele. Depois para a família. E sabe como você enxerga isso claramente? Andando com as pessoas certas. O problema é que você tem muito próximo pessoas que não cumprem esse papel bíblico. Então você não tem um modelo no qual você pode se espelhar. Por isso que quanto mais perto de Deus você vira, né, um povo seleto. Você vive um povo mais... Você não anda com qualquer um. Você não frequenta os mesmos lugares. Então, quando que eu tenho dificuldade de mudar? Quando eu não estou andando com as pessoas corretas, porque eu não consigo ver aquilo na vida de alguém. Está muito distante para mim. Eu vejo um pregador, mas eu não estou perto dele. Eu não tenho contato. Mas, cara, quando você vê o que está escrito na Bíblia, procura pessoas que vivam aquilo. Você vai ver que, cara, que você vai se transformar. Porque você é muito mudado pelo meio que você está. E você consegue enxergar o exemplo prático disso, né? Então, assim, o primeiro ponto para a mulher ser submissa é ela ter uma relação de intimidade e comunhão com Deus. Porque senão, o que muda interior, gente, é o relacionamento com Cristo, né? Mas o que te leva para a obediência não é só o relacionamento com Cristo. Porque muitas pessoas tinham relacionamento com Cristo, mas tinham dificuldade para colocar em prática aquilo que deveria ser feito. Então a gente não pode ficar romantizando muito. É porque senão, parece que quem tem só tem comunhão com Cristo quem não erra. E aí sinto lhe dizer, você que acredita realmente que é irresistível, quem acredita que é irresistível, erra. Então por que é irresistível? Na verdade, o que é irresistível você não consegue, cara, realmente entender o que ele fez por você. A graça, a graça, porém a tua parte, Deus jamais vai fazer por você. Então, assim, primeiro a gente precisa aprender, entender a importância e querer se submeter. Aí depois a gente vai para a segunda etapa, que é o como eu faço isso, né? Visto que depois que a gente já tem toda a nossa construção de personalidade quando a gente casa, porque ninguém casa criança. Então todo mundo casa com a personalidade formada. E aí é um processo de reeducação. Eu preciso reaprender a lidar com o meu marido, com a outra pessoa, né? E aí é uma jornada, é um pouco difícil, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo fica mais leve. E aí, vamos lá. Em Colossenses fala, né? Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração.
façam como se vocês estivessem fazendo para Deus. Então, quando eu decido me submeter ao Caio, ao meu marido, eu tenho que saber, eu tenho que fazer isso como se eu estivesse fazendo isso para Deus. Assim como tudo na vida. Se eu estou exercendo qualquer atividade, se eu fizer para o homem, o que vai acontecer? Esse homem vai falhar comigo. Ele não vai me reconhecer, ele não vai me valorizar. Às vezes ele vai ser injusto comigo, vão vir críticas, e aí vem aquele sentimento de frustração. Poxa, ó, eu tô fazendo tanto por esse homem, eu tô me submetendo, eu tô ficando quieta, e ele continua me maltratando, né? Porque nem sempre eu começar a cumprir o princípio vai fazer com que ele comece a cumprir na mesma velocidade. Até porque se você plantou 3 anos de casamento errado, você mudou em um mês, você espera resultado, sinto lhe dizer, você está colhendo 3 anos de plantação errado. No mínimo, você precisa plantar 3 anos. Ah, é muito tempo. Então, larga a mão e vai pro inferno, porque não tem o que fazer. Exatamente. Então, eu não posso ter uma expectativa de ver uma resposta rápida na outra pessoa. Por isso que eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque com Deus, eu sei que a minha recompensa vai vir. Se não for nessa vida, vai vir na eternidade, mas ela vai vir. E a verdadeira recompensa é lá. Ela é lá. Então, se eu estiver olhando para a esperança verdadeira, com foco na eternidade, eu nunca vou me frustrar de fazer o que eu estou fazendo. Eu nunca vou desanimar. É porque se você não olha assim, você vai olhar de outro jeito. Você vai falar assim, não tem como ser submissa. Ele não me ama como Cristo amou. Isso. Aí o homem fala assim, não tem como eu amar como Cristo amou, porque ela não é submissa. Só que não faz sentido, porque realmente é muito mais fácil você ser submissa quando o homem ama como Cristo amou. E é muito mais fácil eu amar como Cristo amou quando ela é submissa. Por isso que não tem que, assim, o homem que é o cabeça, ele que precisa ser a pessoa que começa. Todo mundo vai ter uma maturidade diferente, a gente espera que seja o homem. Mas se não for o homem, precisa começar por alguém a plantação certa. Isso. Alguém precisa ter maturidade para mudar essa plantação. Senão vocês vão viver nessa amargura o tempo todo. E por isso que é importante você olhar para Deus. Porque olhar para Deus te garante falar assim, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou bem, Ele te alivia, Ele te renova. Ele renova as suas forças, Exato. né? Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Exatamente. Então, ó, eu não preciso esperar que o meu marido seja perfeito para eu começar a ser submissa. Porque senão eu não vou começar nunca. Eu também não preciso que ele mereça. Olha como ele tá bonzinho, olha como ele tá me tratando bem, agora eu vou começar a me submeter a ele. Não, né? Começa do ponto que você tá, mas começa. E aí temos aqui algumas orientações para a mulher que quer aprender a ser submissa, né? Porque ser submissa, gente, não é respeitar. Respeitar é uma atitude que é para todo mundo. Uhum. Eu preciso respeitar meu marido, eu preciso respeitar o Biel, eu preciso respeitar todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, ser submissa é você entender o seu lugar na missão e aprender a deixar esse marido exercer o sacerdócio e o lugar de cabeça dentro da relação. Então, você tem que saber que não é você, a palavra final não é sua. Você pode contribuir com conselhos, com a sua sabedoria, com aquilo que você ouviu de Deus, mas quem decide é Ele, né? Tem que ter alguém que decide. Então, muitas vezes a gente vê que a mulher ela tem dificuldade de ser submissa quando ela tem a resposta na ponta da língua. E normalmente, não sei se vocês em casa percebem, mas a mulher sempre tem uma respostinha na ponta da língua. Não é que é? Mulher é boa, né, na argumentação. Ela é boa. Tanto que ela foi enganada pela serpente. Mas antes da mulher falar, então o homem dá um direcionamento. A mulher fala, tá, ok, mas... Então esse mas vai trazer aí um contraponto, né? Ou, e se a gente fizesse dessa forma? Ou então, não concordo, não acho. Eu faço isso direto. Então o Caio fala uma coisa, não acho assim. Então a gente já vai e já rebate. E olha, isso é muito perigoso, por quê? Porque o mercado de trabalho, muitas vezes, ele busca pessoas com essa característica, né? Que tem ali um senso argumentativo, que tem uma capacidade de análise, faz bem para o ambiente de trabalho, muitas vezes, o contraponto. Exato. Porque é no contraponto que você cresce. Mas dentro de casa não funciona assim. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você traz o mundo para casa. Em vez de levar
o cristianismo que você vive em casa pro trabalho. Olha como isso pega a gente de várias formas e a gente não enxerga. Tudo que nós vivemos, gente, tem uma guerra espiritual que você não percebe. Então, quando você faz isso, as pessoas estão te incentivando para acabar com a tua família no teu lar. Então, hoje é muito importante a missão da tua casa ser muito bem concretizada em Deus. A missão de levar a palavra. Esse é o principal. Se no lugar que você trabalha você não consegue falar de Deus, não é esse ambiente que você deve estar lá. É simples assim. Mas ele... Querido, se você for ler a Bíblia, o tempo todo Deus provê, o tempo todo Deus cuida, o tempo todo Deus alimenta seu povo. Então, ele às vezes espera uma obediência para poder prosperar a tua vida, não só financeira, mas emocional, espiritual, de amizades, de relacionamento. Exatamente. E aí, dois pontos, né, que eu quero falar ainda sobre a submissão. Primeiro é sobre a omissão. Submissão não é omissão. Porque a gente também tem mulheres que nitidamente percebem os desvios do marido e dos filhos e não fala nada. Não vou falar nada porque ele não gosta. Porque ela fica com medo, muitas vezes, de se posicionar de acordo com a lei de Deus. Então, a gente vê mulheres omissas, sem sabedoria, inclusive para instruir, para trazer a família de volta para o caminho. Porque a mulher sábia, ela constrói. E ela constrói como? Né? Através daquilo que ela aplica e ensina dentro da sua casa. E aí você vai construir tua casa na rocha ou na areia? Você escolhe. Ou é no mundo ou é em Jesus. A escolha é tua. Exato. E aí o outro ponto é a insubmissão dos filhos começa na insubmissão da mulher. Sempre. Exemplo. Então, o filho vê a mãe argumentando com o pai, ele vai argumentar com os pais também. Vai argumentar no trabalho com os líderes, não vai honrar a liderança, não vai honrar os chefes. E argumentar, gente, não significa que você não vai ouvir o seu filho, conversar com ele, não é isso. Mas tem coisa que ele precisa aprender a ouvir e acatar. Até porque, senão, era muito fácil. Deus não falaria na Bíblia, obedeça a pais e mães. Pais. Obedeça só a Deus. Ou seja, cada pai vai ter uma regra que... Cada casa vai ter uma regra. E o filho tem que acatar e ponto final. É uma regra da casa. Desde que essa regra não vai transgredir nenhum princípio bíblico, né? Sim. E aí, quando a gente olha os filhos, a gente chama de opositores. São desafiantes. Já tem um transtorno que chama TOD. Transtorno opositivo desafiante. Que ele é um diagnóstico infantil, que vai até os 12 anos. Quais são os sintomas? Crianças que não acatam... a orientação dos adultos. Elas não acatam as instruções dos adultos. Elas argumentam, elas debatem, elas não assumem a responsabilidade. Quando elas vão ser corrigidas, elas acusam os pais, elas acusam os professores. Então, elas não olham para ela. É um transtorno do comportamento. Qual que é o transtorno? O TOD. Eu já não gostava de TOD, agora... Então, é muito importante, inclusive, essa mulher praticar isso na conduta dela com o marido, porque se ela tiver filhos, ela vai estar formando a personalidade dessa criança assim, tá? Bom, vamos pro passo a passo na prática, então. Passo a passo. Quantos passos, meu amor? Muitos passos. É porque essa parte precisa de bastante passo mesmo, porque a submissão é difícil. É um caminho longo, né? São vários passos. Mas primeiro sempre vem pela decisão. Então, como a gente vem falando, passa pela escolha, passa pela decisão de querer praticar o que a Bíblia diz, né? Segundo, muitas vezes a gente tem dificuldade de ser submissa em alguma área específica. Então, por exemplo, essa mulher tem filhos e aí o filho é o queridinho. Então, muitas vezes, essa área da educação do próprio filho é a área de dificuldade de ouvir o marido. Porque daí o marido não sabe, o marido trabalha demais, o marido não... E aí ela acaba se colocando nesse lugar de tomada de decisão. Então, identifique quais são as áreas que você tem mais dificuldade de se submeter. Pode ser com dinheiro, pode ser com a vaidade, pode ser com a casa, você quer tudo do seu jeito, no seu padrão de organização. Então, em geral, as áreas que a gente tem mais controle, a gente tem mais dificuldade de se submeter ao outro. Escreva no papel, né? Segundo, ore por isso. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque, gente, essa é a oração que pode ir muito em seus efeitos. Por quê? Porque eu estou orando segundo a vontade de Deus. Então, ele vai me ajudar. O Espírito Santo, ele quer me transformar. O que é domínio próprio? Domínio próprio é o governo do próprio Deus no meu corpo.
nos meus pensamentos, nas minhas emoções e nas minhas ações. Então, se eu me render primeiro, se eu me submeter a Deus e ao governo dele sobre mim, o segundo passo é eu aprender a me submeter ao meu marido. Então, muitas vezes você não é submissa ao marido porque você não é nem submissa a Deus. Exato. Olha que pesado. Por isso que a gente tem que fazer como se fosse pro Senhor, né? Porque o meu temor a ele vem primeiro. Segundo, ore pela liderança do marido. Então, se hoje você não tem um marido que é o cabeça, se você não se sente amada por esse marido, ore por ele, para que ele seja também capaz de praticar o papel dele, né? Identifique quais são as dificuldades dele, e ao invés de criticar, de ligar para a amiguinha para falar mal, né? Fala para o Senhor, né? Lê o que a Bíblia diz. Ora segundo a palavra, né? Que isso vai fazer diferença. Esse foi o terceiro, né? Você falou assim, é o terceiro. Isso. Tá. O próximo é: aprenda a ficar calada diante do que não concorda. Nossa! Você que escreveu isso, amor? Esse é difícil. Que beleza! Então, a mulher, muitas vezes, ela é impulsiva, né? Então, ela precisa aprender, primeiro, o que ela deve ou não falar. E se ela decidir que tem que falar, eu sempre ensino assim, né, para os meus pacientes. Quando que eu sei que eu tenho que me posicionar? Quando aquele erro da pessoa é reincidente. Aconteceu mais de uma vez já. Aconteceu uma vez, taca a vida, né? Tu não precisa falar tudo. Mas, poxa, vem acontecendo com frequência, é um desvio que vem acontecendo com frequência, então eu preciso falar. É minha responsabilidade, mas aí eu preciso escolher a hora certa e o jeito certo de falar. Exato. Porque se eu já viro e corrijo como professora, né, como mãe muitas vezes, que a mulher muitas vezes se coloca como mãe do marido, aí é onde eu crio já uma recusa logo de cara. Porque mãe é autoridade sobre filho. Mãe é autoridade sobre filho. E quem é a autoridade da esposa é o marido. É o marido. Então muitas vezes você está falando a coisa certa, do jeito certo, ou... No momento errado. No momento errado, exatamente. Ou da forma errada, né? Próximo, aprenda a responder positivamente aquilo que o marido fala. Então, concorde logo de cara. Então, isso é difícil também, porque a gente tem que segurar a nossa ideia melhor. Então, quando tudo que o marido fala, eu não concordo, eu tenho um contraponto. Opa, eu vou derrubar esse microfone hoje, né? Eu falo muito com a mão. Então, se tudo que o marido me falar, eu tiver um contraponto, eu começo a alejar este marido. Eu começo a inibir que ele coloque a vontade dele. Por quê? Porque eu sempre tenho uma ideia melhor, eu sempre tô certa, eu sempre sei mais. E aí depois eu tenho um marido banana. Né? Um marido que não se coloca, e aí eu reclamo. Aí eu falo, mas você nunca fala, eu que tenho que escolher tudo. Mas será que sou eu que tô alejando ele? Né? Então, por isso a gente tem que se controlar. Próximo, pergunta a opinião do marido antes de tomar as decisões, mesmo para aquelas que só impacte a princípio você. Por exemplo, eu atendo, né, em consultório, sou terapeuta, e tem coisas que diz respeito só a mim, né? Os horários na agenda que eu vou abrir, se eu vou atender online, se eu vou atender presencial, se eu vou atender aqui no estúdiozinho, se eu vou atender lá na clínica. Mas todas as decisões eu compartilho com o Caio, hoje, né? Hoje eu compartilho, porque no passado... Quando ele queria entrar no assunto que era meu, eu não gostava. Falava, por que você quer saber isso? Tanto faz, eu que decido isso. Às vezes eu queria mandar uma flor pra ela, ela não me falava, eu não mandava. Não sabe onde ela tá? Você sabe que as florzinhas que você me dá sempre morrem, né, amor? Mas tudo na vida assim, né? Uns nascem, outros morrem. Então, pergunte a opinião dele, né? Próximo estimule ele a falar sem medo. Então, não argumente ou critique. Porque se o excesso de crítica, isso também serve para as mães para com os filhos ou os pais. Se tudo que a pessoa faz, ela tá errada, tudo que ela fala, ela tá errada, uma hora ela deixa de falar. Exato. Então, o excesso de críticas também tira da pessoa um senso de contribuição. E outra, para o rapaz ser o cabeça, para o rapaz ser todo esse homem que ama, ele tem um começo. E todo começo na tua área profissional, quando você começou, você não era muito bom. E hoje você é. Porque com muito tempo, alguma empresa não desistiu de você, você não desistiu de melhorar, você foi passando pelas dificuldades. Então, quando acontece esse recomeço, essa mudança de chave, isso, na verdade, serve para todos, né? Da mulher para com o homem, do homem para com a mulher. Nesse momento, a gente tem que ter mais paciência. Porque nesse momento, ainda o começo é mais difícil. É uma coisa que você não tem tanta informação, você não tem modelos para seguir. Então, fica mais difícil mesmo.
Fica. Quando a gente tá adquirindo novas habilidades, no começo é um pouco até forçado. Exato, vai Não começar a fica dirigir. natural. Começar a dirigir, você fica maluco. Hoje você dirige. Não pode, mas você fala no telefone, as mulheres ficam se maquiando, você come, você abre marmita. Verdade, depois começa a ficar mais fluido. E o último é elogie e reforce a liderança dele em público e para as pessoas de fora da sua família, porque nós temos uma tendência de ser críticas, né? Então, quando eu trago sempre pontos negativos da pessoa publicamente, eu também gero uma exposição e isso faz com que a pessoa se retire também ali daquele posicionamento. Então, vamos elogiar, vamos reafirmar a autoridade, vamos contar para as pessoas o como é importante você ter um homem que é cabeça, porque isso faz diferença para a autoestima dele. Não quer me elogiar, não? Quero, gente, ó, o Caio, ele é um maridão, hein? Pode falar muito, né, dizem. É que aqui é tudo crente não tem isso, né? De roubar o marido da amiguinha. Não deveria ter, né? Pelo menos. Deve ter uns crentes talarico, não é possível. Que horror, mas é isso, submissão. Bom, galera, é o seguinte, estamos encerrando mais um episódio, né, falando sobre os papéis do homem e da mulher. Temos ainda a parte 3, então segura aí que futuramente vai estar aí nas suas redes sociais, Tem tá bom, mais, galera? tem mais. Um beijão, fiquem com Deus, amor, dá um Beijo. tchau. Obrigada, gente. Biel, dá um tchauzinho pra galera. Falou, galera. Deus abençoe. Kim e Matheus, dá um grito aí. Tchau. Ô, Kim, só uma dúvida, tá pronta pra ser submissa? Lógico. Aê! Valeu, galera, até a próxima, tchau. Tchau. Queria ver, eu sempre quis falar sobre vinheta. Solta a vinheta, isso é muito legal. Solta a vinheta.